Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou estar recomendando alguns livros de autores asiáticos. Maio é o mês da herança asiática e também é o mês que está acontecendo a Maratona Literária Asiática, que eu estou participando. E eu queria gravar esse vídeo para poder recomendar alguns livros que seriam leituras interessantes de todo mundo fazer nesse mês, para poder celebrar a cultura asiática. Porém, eu queria ter postado esse vídeo bem mais cedo, sabe? Para dar tempo de todo mundo ler em maio, porém coisas aconteceram. Mas o importante é que eu estou aqui agora e você não precisa ler livros de autores asiáticos só em maio, sabe? Vamos celebrar todas as culturas, todos os dias do ano. Então, eu não tenho um plano muito específico para esse vídeo, eu só vou falar de alguns livros que eu já li e que eu gosto muito. Eu também vou falar sobre a minha TBR para a Maratona Literária Asiática e também alguns livros que eu nunca li, mas que eu acho que podem ser bem interessantes. Então eu vou tentar separar essas leituras em categorias para ficar um pouquinho mais organizado. Então começando com alguns livros que eu já tenho na minha estante, que eu já li e que eu gosto muito. O que me fez pular é um livro de não ficção escrito por um menino de 13 anos e ele conta a experiência dele sendo diagnosticado com autismo. Eu vou ser bem sincera, eu não lembro muita coisa desse livro. Porém, eu lembro que eu li ele, eu acho que no ensino fundamental. Eu gostei muito. E todo ano, quando eu vou limpar a minha estante, eu fico, não, esse livro aqui foi muito bom. Então tem que manter. Mas eu lembro por que foi bom? Não. Então eu tenho que reler ele. Porém, leia. E aí você pode me dizer se realmente é bom ou não. E, sei lá, é só um livro interessante de se ler, um livro escrito por um menino de 13 anos, falando da experiência dele, sabe? Muito legal. O próximo livro é diferente desse primeiro, porque esse aqui eu lembro absolutamente tudo dele. Se chama Os Criadores de Coincidências, e esse livro aqui é muito legal. Eu acredito que eu também li ele no ensino fundamental, entrando no ensino médio, e eu tentei reler ele em 2020, porém eu ainda lembrava tudo. E até hoje eu lembro tudo dessa história, então fica difícil reler, mas eu lembro tudo e é muito bom. Esse livro conta a história dos criadores de coincidências. Sabe quando você tá na sua vida e uma coisa acontece e fica, putz, que coincidência incrível, uau, quais as chances? Esse livro aqui diz que tem pessoas que têm esse trabalho, elas se encarregam de criar coincidências nas vidas de outras pessoas. E é muito interessante esse livro, esse conceito é muito legal, e a gente segue esses 3 criadores de coincidências, a gente conhece a vida deles, o que eles faziam antes, o que esse trabalho novo deles significa, e é muito legal e eu super recomendo. Agora, em uma leitura mais recente, eu tenho o nome da Chanel Miller. Esse é um livro de não ficção, onde a Chanel conta a história dela quando ela foi vítima de abuso sexual. E ela conta a história de ter passado por isso, de ter decidido ir em frente com o julgamento para tentar receber justiça pelo que houve com ela. E enquanto o caso aconteceu e anos depois ninguém sabia o nome dela, até ela escrever esse livro e reivindicar a história dela. Esse livro aqui é ótimo e eu carrego esse livro num nível de Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. E se você conhece meus gostos literários, eu amo Na Casa dos Sonhos. É o meu livro preferido. E se eu carrego os dois no mesmo nível, é porque esse livro aqui tem algo de muito especial. E tem. A Chanel, ela escreve lindamente e, sabe, passar por uma coisa assim e ainda conseguir escrever algo assim, sabe? Que é tão cru e emocionante e que ao mesmo tempo tipo, te dá um pouco de esperança pro mundo, sabe? É incrível e eu super recomendo essa leitura. Agora eu vou falar de alguns livros que eu li nesses últimos anos e a maioria deles eu li para as MLAs dos últimos anos, então é legal que eles vão fazer uma aparição aqui. Começando com Crying in 8 March, da Michelle Zauner. Esse é um livro que fala sobre o luto da Michelle, perdendo a mãe dela pro câncer. Eu não sei se eu falei, mas é não ficção. Talvez eu tenha falado, mas é não ficção. E é um livro muito bonito e eu acho que esse livro fala de luto de uma maneira muito bonita que eu me identifiquei muito. E esse livro também tem umas imagens muito boas de comida. Meio aleatório de falar isso, mas é porque a Michelle, crescendo com a mãe dela, elas não tinham muita coisa em comum, mas elas sempre se conectaram muito com a culinária. Então, depois que a mãe dela morre, ela passa a chorar muito em supermercados, porque ela fica tentando recriar as receitas da mãe dela para poder tentar ter esse gostinho de casa. E por isso o nome do livro. E é um livro muito bonito e parece que vai ter uma adaptação de filme, então eu estou bem animada para isso.
Outro livro de não ficção é Ace, da Angela Chen. Esse é um livro que fala sobre a sexualidade e sobre tudo que cai embaixo do guarda-chuva de assexualidade. Então, assexual, aromântico, demissexual. É um livro muito interessante, bem educativo. Conta a experiência da autora, de várias outras pessoas que aparecem no livro para dar a experiência pessoal deles. Também conta um pouquinho de como não existe muita representatividade para a sexualidade na mídia. Também conta um pouquinho da história de como que ficou reconhecida e como em muitos lugares ainda não é reconhecida. E esse livro tá na segunda temporada de Heartstopper, então a gente sabe que é bom. Agora, em romance, eu tenho duas recomendações de romances sáficos. A primeira é um romance jovem adulta, Honey Issues That Fake Dating. É sobre duas meninas que estão no ensino médio que decidem namorar de mentirinha por seus motivos. Esse é um livro muito fofo que eu sinto que lida muito bem com, sabe, uma síndrome de impostor, não sentir que você é uma pessoa bissexual o suficiente. Também lida muito bem com homofobia em família, por amigos. E, sabe, tentar se sentir validada como uma pessoa tão nova. E ter tantas pessoas falando, você não sabe o que você quer, e ainda assim ficar, eu sei o que eu quero. E, tipo, sabe, colocar seu pé no chão e ficar, eu sou a minha pessoa, você não pode me dizer quem eu sou. Eu acho que esse livro faz isso de uma maneira muito bela. E Sorry Bro, que é um romance adulto. Eu vou ser sincera, eu não lembro muito bem desse livro. Eu não consigo te dizer uma coisa sobre esse livro, na verdade. Porém, eu gosto dele. Eu sei que eu dei uma nota boa pra ele, e eu sei que eu me diverti lendo. Eu consigo lembrar do sentimento de estar lendo ele e achar divertido. Eu não consigo te dizer nada do plot. Eu deveria ter pesquisado antes de começar a gravar o vídeo? Com certeza. Eu fiz isso. Não. E tá tudo bem. Ou talvez não esteja, mas não importa porque eu não sei e não tenho o que fazer. Vamos só aceitar a nossa realidade. Agora em HQs, Mooncakes é uma HQ muito bonitinha, que tem elementos de fantasia. O personagem principal é uma bruxinha que tem uma amizade de infância, que é uma lobisomem não binária. E elas se reencontram e elas viram amigas de novo. E elas se apaixonam e tem babazinhas sáficas. E tem mais coisa, porém, se você já não foi vendido só nisso, eu não sei o que mais você quer. Agora, alguns livros de ficção/ficção literária. E eu vou começar falando com um dos meus livros preferidos do mundo todo. A Fórmula Preferida do Professor conta a história de um professor de matemática que tem memória de curto prazo. A memória dele se reinicia a cada 80 minutos e a gente vê como isso afeta a vida dele com uma pessoa que gostaria de continuar estudando matemática. E a gente também acompanha a empregada dele. E é basicamente esse relacionamento onde ela tá ali criando uma conexão com ele e sentindo que eles podem criar uma amizade muito bonita e ele não se lembrando dela várias vezes no dia. Então, pra ela só conhece essa pessoa que tá em vários humores diferentes durante o dia e ela tem que ficar se representando, mas pra ela é a mesma pessoa, é o professor. Mas pra ele, ela é uma pessoa nova a cada uma hora. Então, é esse relacionamento deles e como que eles se relacionam a cada vez que a memória deles se reinicia. E é bem legal. E é uma versão menos estranha de Como Se Fosse a Primeira Vez, porque não é um romance. Kim Jong, nascido em 1982, é um livro que conta a história de ser mulher no mundo. Quando o livro começa, o marido da Kim Jong tá querendo internar ela porque ela tá ficando maluca. E a gente volta na vida dela durante a história e a gente vai entendendo como que a sociedade afetou a saúde mental dela. E é um livro muito interessante que fala sobre esse double standard que existe na sociedade para homens e mulheres, como homens podem fazer o que eles quiserem e mulheres não. Daisy do Murasaki Bookshop é uma carta de amor para os livros. Esse livro conta a história de uma mulher que passou por uma mudança muito grande de vida. Ela sai do emprego dela, ela termina o relacionamento dela e ela só deixa a vida dela para trás e vai morar num quarto vago na livraria de livros usados do tio dela. E eles criam essa relação depois de muito tempo não se vendo e ela, pela primeira vez na vida dela, cria um amor muito grande pela literatura. E é um livro muito bonitinho sobre essa relação familiar entre esses dois personagens e também sobre o amor desses personagens por livros. É um livro bem legal e eu recomendo.
What You're Looking For in the Library é um livro que conta 5 histórias diferentes sobre personagens que estão meio perdidos na vida até eles irem para a biblioteca, encontrarem uma bibliotecária mágica que recomenda um livro que muda a vida deles. Eu tô sendo um pouquinho simplista, mas é basicamente isso que acontece no livro. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu gostei, e depois, com o tempo, eu fui não gostando tanto por conta desse aspecto de você chega na biblioteca, alguém olha pra você, lê a sua aura e sabe como consertar a sua vida com um livro. Não gostei muito disso, porém, mais tempo passou e eu decidi que eu gosto do livro pelo que ele é. Óbvio que não é uma experiência real você chegar na biblioteca e um bibliotecário saber exatamente tudo o que você precisa, mas pelo conceito do livro, eu acho que é interessante e eu recomendo. Especialmente porque são 5 histórias diferentes que contam a história de 5 pessoas diferentes passando por 5 momentos diferentes da vida. Então eu acho que é bem interessante a gente ver essas perspectivas. Então essa é basicamente a minha lista de recomendações. Agora eu vou falar de alguns livros que eu não li ainda. E alguns que eu já li, mas eu vou fingir que não li ainda, porque era pra eu ter gravado esse vídeo mais cedo. Então eu vou falar dos livros que estão na minha TBR da MLA. The Very Secret Society of Irregular Witches. É um livro de romance que conta a história dessa bruxa que está vivendo no século XXI e é sobre como ela quer ter um contato maior com outras bruxas, porém existe uma regra que essas bruxas não podem ficar muito juntas umas das outras. Então é basicamente só ver outras bruxas no encontro que acontece a cada 3 meses e elas trocam umas ideias e depois elas têm que cortar completamente o contato, porque a magia é muito perigosa. Mas aí ela recebe uma proposta de ser professora de magia de 3 bruxas jovens que precisam de ajuda. Então ela decide contra as regras e ela vai ser professora delas. E lá ela conhece um bibliotecário muito gatinho e é um livro muito fofo. Porque eu demorei muito tempo para gravar esse vídeo, eu já li esse livro e é muito bom e eu super recomendo. E parece que a autora vai lançar mais livros nesse universo, então eu estou bem interessada em ler os outros, porque esse foi muito bom, muito divertido. E eu não vou dar muito a minha opinião aqui, porque eu ainda vou gravar o Lidos de Maio, porém, eu recomendo. E o próximo livro da minha TBR também é um livro sobre bruxa, porque eu gosto muito desse tema, que é o Serviço de Entrega da Kiki, que é o livro que inspirou o filme do Estúdio Ghibli. Esse livro conta a história de uma bruxinha de 12 anos, que a iniciação dela é basicamente sair de casa, achar uma cidade que não tem uma bruxa e ser a bruxinha deles e ver como ela consegue ajudar a cidade com a magia dela. Eu li esse livro porque eu assisti o filme, porque meu namorado é um grande fã do Estúdio Ghibli, então eu assisti os filmes com ele e eu queria muito comparar a história do livro com a do filme e foi bem interessante fazer isso e eu já li esse livro também, e também é muito fofo, eu recomendo. O próximo livro tem temas um pouquinho menos divertido, porque fala sobre trauma familiar. You Exist Too Much é sobre uma mãe e uma filha que não se dão muito bem, já que essa filha é bissexual e elas são de uma cultura que, além de extremamente religiosa, é extremamente homofóbica. E a gente acompanha essa mulher que já tá na vida adulta, que não consegue abrir mão da opinião da mãe dela sobre a vida dela. Então ela não consegue ser uma mulher adulta que tem relacionamentos saudáveis, que consegue ser abertamente quem ela é, porque ela vive muito na sombra da mãe. E é sobre como, apesar dela agora morar em um país que ela pode ser abertamente LGBT, ela não consegue fazer isso. Também fala sobre como o relacionamento com a mãe dela causou muitos problemas mentais nela, como um vício em amor e distúrbios alimentares. YN é um livro sobre uma mulher que fica um pouquinho... e ela decide perseguir por Soul o seu artista de K-pop preferido. Enquanto ela faz isso, ela também escreve uma fanfic de YN, que seria seu nome, que é uma fanfic onde você se insere na fanfic. Então, em vez de ter um nome de um personagem, insira aqui o seu nome. Então, seria insira aqui seu nome e esse astro de K-pop estão andando de mãos dadas na rua. E você pode viver um grande romance com o seu astro preferido. E ela faz isso. E esse é um livro que eu estou lendo atualmente. E vou ser sincera, eu não estou entendendo nada. Porém, eu tô seguindo com a vibe, entendeu? Ela fala alguma coisa, eu fico, claro, vai lá, rainha,
Faz o que você tem que fazer. Agora, finalmente chegamos nos livros que eu não li ainda e nem estou lendo atualmente. The Manicurist's Daughter é um memoir sobre a filha de refugiados da guerra do Vietnã. E eu não li esse livro ainda, então eu não tenho que falar dele. Porém, eu achei o conceito dele interessante, porque é sobre essa mulher, que eu acredito que também tem um relação muito complicado com a mãe. Talvez dê pra ver um padrão aqui de livros que eu gosto. Tem relação com meus traumas? Talvez. Mas esse livro é sobre essa filha de refugiados da guerra do Vietnã e a mãe dela morre em uma cirurgia plástica. E ela vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estou bem interessada para ler esse livro. Eu estou um pouquinho atrás na fila pro audiolivro na biblioteca, mas eu espero que dê tempo de eu ler ele antes de maio acabar, porque eu queria muito ler esse livro pra maratona. Mas se não der tempo, não tem problema, porque eu leio no começo de junho. O próximo livro da minha TBR é um livro que foi meio que forçado na minha TBR, porque meu namorado só chegou pra mim e falou, você vai ler. E eu falei, ok. É uma HQ e se chama Grama. Eu não sei nada sobre esse livro, eu acredito que é sobre trauma de guerra, mas tá aqui comigo e eu falei que eu vou ler. E eu vou ler. É uma HQ, então apesar de ser meio enorme, dá pra ler em um dia, se eu quiser. Eu sei que meu namorado falou que tem algumas coisas mais pesadas, então eu tô só esperando estar num humor um pouco melhor para eu poder ler isso aqui. Então a gente vai ver quando é que vai acontecer, mas vai acontecer ainda no mês de maio. Então, muito obrigada, meu amado, por me emprestar esse livro. E agora, o último livro não está necessariamente na minha TBR de maio, mas está na minha TBR de livros que eu quero ler, porque eu comprei e agora eu tenho que ler, e também de um autor asiático. Então, cabe aqui. Battle Royale. Esse livro aqui ficou bem famoso nos últimos anos e teve até uma controvérsia, porque é basicamente o mesmo plot de Jogos Vorazes, só que esse livro aqui saiu antes de Jogos Vorazes, então a autora de Jogos Vorazes tava, sendo acusada de ter roubado a ideia, mas ela falou que ela nunca tinha ouvido falar sobre esse livro e tal. É muito aquele negócio de duas pessoas em dois lugares completamente diferentes do mundo tendo a mesma ideia. Mas esse livro aqui é basicamente sobre essas crianças que vão numa excursão de escola, eu acredito, e aí elas acabam tendo que se matar. E eu digo que esse livro não necessariamente está da minha TBR, da MLA e nem de maio, porque grande. Eu não me dou muito bem com livros grandes. Qualquer livro que tenha mais de 300 páginas não é muito pra mim. Eu tento, mas eu não consigo. Mas eu comprei, eu vou ler e cabe no tema desse vídeo. Então, se você quer ler esse livro, leia. Se você já leu, por favor, me diga se vale a pena eu fazer isso. Então é isso para o vídeo de hoje. Esses são apenas alguns dos livros por autores asiáticos que eu já li, mas eu queria manter nesse vídeo uma lista um pouco mais restrita de livros que eu acredito que me divertiram bastante, que eu acho que poderiam divertir vocês. E também livros que eu não li ainda, mas que eu pretendo ler e que eu acho que podem ser muito bons e que se vocês já leram, eu adoraria saber a opinião de vocês. E como sempre, eu estou aberta a recomendações. Então se vocês têm algumas recomendações de autores asiáticos para me recomendar, eu adoraria receber algumas. E meu gato acabou de pular na mesa. Vem aqui. Vem aqui. Você não vai pular na mesa e sair. Olha ele. Olha que coisa linda. Fala oi, Marquinho. Fala oi. Oi. Então, é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. A gente conseguiu uma participação especial do Michael. Ele adora ler. Ele é um grande leitor. Ele já leu uns 400 livros esse ano. Ninguém consegue ler mais rápido que ele. Não é, Marquinho? Não é? Ok, é isso. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau.